Hello, hello! Hello, how are you doing? Olá pessoal, tudo legal? Aqui quem fala é o professor Diego Alves, o Mister Alves. Estou aqui com mais uma aula e a aula de hoje vai ter o tema Modal Verbs. E é exatamente como você está vendo aí no slide, essa é a parte um, vai ter a parte 2, ok? Nessa parte um, eu vou focar apenas na forma, no aspecto gramatical, estrutural da frase, beleza? Eu vou deixar os modal verbs, cada um deles, aqueles que você já deve conhecer, o could, should, will, não é? Para um outro vídeo, para continuação desse, tá legal? Vamos fazer isso só para a gente ter um estudo mais organizado? Beleza? Então vamos começar com a parte estrutural e depois nós vamos para os modal verbs separadamente, tá bom? Então, vamos começar a aula? Let's go! Very well. Vamos começar com uma pergunta inicial. O que você já sabe ou que você lembra sobre o conteúdo estudado agora? Você já viu em algum lugar? Já viu em sala de aula? Vamos lá. Para um pouquinho, pausa o vídeo e tenta lembrar do que você já viu sobre esse tema. Quando estiver pronto, é só continuar o vídeo. Então, vamos começar a aula pensando um pouquinho. Então, vocês já ouviram falar dos modal verbs? Vocês já sabem alguma coisa a respeito desse assunto? Então, pare o videozinho, pause um pouquinho e pense o que você já conhece sobre o assunto. Assim você aprende coisas novas, aproveita o que já sabe. Então, pausa o videozinho, pensa um pouquinho, aí depois você continua, tá bom? Bem, primeiramente vamos pensar aqui, o que são, afinal, os modal verbs? Onde vivem? O que comem? Hoje no Globo Repórter. Não, a brincadeira de lado, vamos lá, vamos pensar mesmo, é sério, é sério. Então, o que são os modal verbs? Os modal verbs, eles são verbos auxiliares que têm uma função modalizadora. Os modal verbs vão prover às frases ideias diversificadas. E o interessante é que cada modal verb tem um sentido específico, podendo expressar ideias como pedidos, sugestões, proibições, ideia de futuro, sugestões. Então, os modal verbs são muito importantes para que a gente possa tanto falar quanto compreender a língua inglesa. Então, o estudo deles se faz muito necessário, você não acha? Então, vamos lá, vamos continuar. Ah, eu acho que vocês já conhecem o garotinho dessa tirinha, não é não? Esse aí é o Calvin, exatamente, é o Calvin da tirinha do Calvin and Hobbes. E você sabe que ele é um garoto assim que gosta muito de questionar as pessoas, principalmente os pais, em relação às regras do mundo adulto, não é? Então, aqui ele está novamente questionando os pais e aqui ele está também utilizando alguns modal verbs. Vamos ver aqui? Por exemplo, aqui no primeiro quadrinho, ele está utilizando o verbo modal can. Então, ele está falando: Why can't I stay up late? You guys can! Então, aí ele já está questionando por que os adultos, os pais dele, podem ficar acordados até tarde e ele não pode. Então, vemos aqui que o can, ele tem o sentido de poder, de ter a possibilidade, de ter a oportunidade. Então, nós vemos aqui como o verbo modal can tem importância nesse caso. Vejam também que nessa primeira tirinha nós temos o verbo modal can't e nós temos o verbo principal stay up, que é ficar acordado. Vejam que logo depois o Calvin ele fala you guys can. Aí nós temos apenas o verbo modal. Nós não temos o verbo principal. Mas, se nós formos ver a frase you guys can, nós vemos que nessa frase não há verbo principal, só há o verbo modal. Mas pode isso? Veja aí, que o verbo modal ele não pode existir sozinho. Sem o verbo principal, ele não tem significado nenhum. Então, essa frase do Calvin está errada? Acho que não, não é?
Por quê? Por que ela não está errada? Porque o verbo principal, que é o stay up, ele foi omitido. E por que ele foi omitido na segunda frase? Ora, se ele já foi mencionado anteriormente, para que repeti-lo? Senão o Calvin falaria: Why can't I stay up late? You guys can stay up late. Então, para que repetir stay up late? Ele não mencionou o mesmo verbo modal da frase anterior? Então, já está subentendido que o verbo principal é o mesmo. Então, nesse caso, o verbo principal foi omitido, mas ele está aí, ok? Então, não esqueçam, o verbo modal vai ter significado apenas junto com o verbo principal. Uma frase sem verbo principal, só com verbo modal, não existe. No caso aí dessa frase do Calvin, you guys can, o verbo modal está aí, mas ele está omitido, ok? Ok, vamos ver agora uma frase na afirmativa com o verbo modal. Eu escolhi aqui para vocês o verbo modal will, ok? Que tá aí, ó, no quadradinho verde. Então, eu coloquei aqui para vocês, ó. She will do it. Como vocês podem ver, she é o sujeito, will, verbo modal, do, verbo principal, e o it, o complemento. Ok? Então, aqui vocês podem ver a ordem dos elementos. Então, numa frase afirmativa, nós vamos começar com o sujeito, depois nós vamos para o verbo modal e em seguida o verbo principal. Então, não esqueçam, essa é a ordem, tá bom? É importante que vocês prestem atenção nesse detalhe, porque nós vamos ver em seguida as formas negativa e interrogativa, e elas têm uma pequena diferença na sua estrutura, ok? Então, vamos lá para o próximo slide. Very well. Aqui nesse slide nós temos mais uma vez aquela mesma frase, she will do it. Mas vamos ver agora o que acontece quando nós vamos colocar essa frase na forma negativa. Vamos lá? Olha aí, o not vai ficar entre o verbo modal e o verbo principal. Então é desse jeito que eu vou fazer uma frase na negativa utilizando modal verbs. E aí, deu para sacar como é que é? Então, bora continuar. Let's move on. Ok, nós temos aqui mais uma frase na afirmativa. You can help me. Você pode me ajudar. Mas vamos lá. O que aconteceria com a estrutura da frase se eu decidisse colocar essa frase na interrogativa? Vamos dar uma olhada? Olha aí que interessante! O verbo modal e o sujeito trocaram de lugar. Aí ficou assim: Can you help me? Perceberam que não mudou nada com o verbo principal? A única troca foi entre o sujeito e o verbo modal. Legal, né? Vendo assim, não é tão difícil. Ok, good, good. Nós temos aqui nesse slide mais uma frase na afirmativa. I can do. Vamos pegar essa frase e colocá-la na forma interrogativa também? Vamos ver como é que fica. Ah, então. Vocês viram que aconteceu a mesma coisa que no exemplo anterior, não é? O sujeito e o verbo modal trocaram de lugar. A diferença foi que eu decidi criar uma information question dessa vez. Ou seja, eu incluí uma question word, que é o what. Eu poderia ter colocado outras question words, como where, how old, what time. E todas elas estariam no mesmo local da frase, ou seja, lá no comecinho. Então, quando você for fazer a troca entre sujeito e verbo modal, lembre-se que o verbo modal vai ficar depois da question word, ok? E não antes. Aí vai ficar exatamente como está aí na frase. What can I do?
Ok, hora do quiz time. Hora de testar os conhecimentos que nós obtivemos aqui nessa aula. Veja a pergunta, pause o vídeo, pense um pouquinho, aí depois quando tiver certeza, aí você dá play, aí você vê se a sua resposta está ok ou não. Ok, pessoal? Então, let's go. Vamos continuar. Here we go. Ah, esse quiz foi muito fácil. É claro que essa é falsa, né? Uma frase com verbo modal não necessita de um verbo principal? É falsa, com certeza nós vimos isso aí anteriormente, não é? Que a frase necessita sim de um verbo principal. Sem o verbo principal, o verbo modal, ele não dá conta da frase, de dar significado total. Então, falsa. Falsa! Essa frase não está correta coisíssima nenhuma. Como assim? Shoot what I do? Nope, 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 nope. De jeito nenhum. Shoot, que é o verbo modal, não pode ficar antes da question word. Tem que ficar depois. A forma correta seria What should I do? Ah, aí agora sim. Então, a resposta para esse quiz é B. Letter B. False. Ping pong, there you go! Finalmente nós temos uma afirmação verdadeira. A frase she would not like it está correta, exatamente. Letter A, true. Chegamos ao final de mais uma aula, mas não se preocupem, lembrem-se que essa é a parte 1, ainda terá a parte 2 dessa explicação, não é? Então, nessa aula nós vimos a parte estrutural dos modal verbs. Na segunda parte, nós vamos ver o uso de cada um dos modal verbs e os seus mais diversos significados. Então, pessoal, por hoje é só. Até a próxima. Muito obrigado por assistirem. Compartilhem com seus amigos o vídeo. Deixem like. Ok? Então, até a próxima. Bye bye, guys. See you. Goodbye.